Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao meu YouTube, vai ao blog, vai ao Instagram e Facebook. Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira. Olha aí, sextou para aqueles que gostam da sexta-feira, para se divertir, né, no fim da tarde, naquele happy hour, depois prolongando até o sábado, quem não trabalha no sábado. Eu, na minha vida profissional, trabalhei sábado, domingo, feriado, era radialista, né? Na ativa tem que trabalhar. Mas tem muita gente que não. O servidor público, por exemplo, não trabalha em feriado, não trabalha em sábado, às vezes até enforca quando tem um feriado na quinta, enforca a sexta. Então, ou tem aquele decreto de ponto facultativo. Então, tem gente que pode, né? Pode se divertir, prolongar o fim de semana. Outros não. Então, Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. A fase da Lua que começou no dia 11 é nova. Estão se passando 12 dias do ano, faltando 354 dias para terminar o ano de 2024. Esse ano bissexto. Ano bissexto é com 366 dias. Um dia a mais. Normalmente são 365 dias. Quem faz aniversário em fevereiro, no dia 29, comemora de 4 em 4 anos. Então é a vez de comemorar. Você que nasceu em 29 de fevereiro, parabéns, né? Comemore aí o seu dia com tranquilidade. Tempo comum, hein? Está vigendo a semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. Temos alguns santos, deixa eu falar para vocês, alguns santos que são venerados, são devocionados pelos católicos. Você tem devoção por algum santo? Eu tenho devoção por São Paulo Apóstolo, Nossa Senhora, São José, Santa Honorata, São Teodósio e São Sálvio. Não. Isso aqui é do dia 11. Quero falar do dia 12. Vamos lá, falei do dia 11. Vamos falar dos santos do dia 12. São Bernardo de Corleone, Santa Tassiana e São Modesto. É dia nacional do empresário contábil, dia do aniversário de Belém do Pará. Já estive lá em Belém do Pará. Um abraço para meus amigos de Belém do Pará, tá bom? Então os santos são Bernardo de Corleone, Tassiana, Modesto e tem mais um, Ernesto. Certamente tem outros, mas eu falo os principais aqui, os que eu recebo de informação. Olha, hoje sexta-feira em Colatina, vamos falar de espiritualidade. Na Catedral Sagrado Coração de Jesus tem missas, tem celebrações eucarísticas ao meio-dia e às 19 horas. Os padres que atuam na paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central, são estes: Padre José Valdeci Romão, que é o pároco e cura da catedral, e o padre mais novo, que é o David José Langa Lopes, é o auxiliar do padre Valdeci. E em atividade está também o diácono permanente, Amaury Braz Caser, é o único diácono permanente, que comanda, que preside as celebrações da palavra. Vez por outra tem celebração da palavra na catedral. Amigos e amigas, vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, do Espírito Santo. Vamos saber como se comportou o principal produto agrícola do território capixaba. É importante nós termos essa informação. Fechamento dos negócios do dia 10 de janeiro de 2024, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos do Arábica Bebida Dura ficou em R$ 956. O Arábica Bebida Rio, 808.
O Conilon bica corrida tipo 78, 754. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,27%, cotado a R$ 4,89. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve baixa de 0,46%, somando 130.841 pontos. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919, você fica sabendo dessas coisas. Vai ao YouTube, blog, Instagram, Facebook. Inclusive quero dizer que o salário mínimo até dezembro foi de R$ 1.320. Está sendo pago agora em janeiro de 2024. A partir de janeiro passou a vigorar o salário novo, com menos de 100% de aumento, de R$ 1.412, com pagamento em fevereiro ainda, ok? Então quem vai receber o novo salário mínimo só em fevereiro. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Olha, só digitar @Paulo Roberto Maciel 7919, você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Olha aqui, essa notícia é importantíssima, relevante. Decisão sobre medida provisória da desoneração da folha pode sair ainda em janeiro. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que deve decidir ainda em janeiro de 2024, durante o recesso parlamentar, sobre a tramitação da medida provisória 1202/2023, que limita a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. É chamada popularmente a medida do governo petista de reonerar a folha, de cobrar novamente mais imposto na folha. A proposta foi debatida com líderes partidários. O governo publicou a medida provisória no fim de dezembro. Pacheco declarou que buscará uma solução de arrecadação sustentável. Palavras dele. Ele revelou que a decisão sai ainda no período de recesso parlamentar, porque é importante para a estabilidade jurídica. A medida foi editada pelo governo federal após a promulgação da Lei 14.784 de 2023, que prorroga para até o fim de 2027 a desoneração da folha salarial para 17 setores da economia, o que ajuda o emprego. Um parlamentar disse que a reoneração proposta pelo governo, ou seja, o fim do benefício que foi aprovado pelo Congresso, pode gerar um grande desemprego no país. A desoneração da folha permite que as firmas de 17 setores da economia paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A gestão federal petista do Planalto não concorda e, por isso, editou a medida provisória querendo mais imposto para os cofres públicos. É difícil, hein? Quero ver como o Congresso vai reagir, se vai ficar nessa conversa para a mídia sem solução. Minha saudação a você que acessa meus endereços telemáticos. Tem o blog, o YouTube, Instagram e Facebook. É só você chegar lá no campo de busca do Google ou lá na internet, escreva @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, depois aos outros endereços. Notas significativas. A tragédia da chuva em Domingos Martins ainda repercute. 12 pessoas de 4 famílias tiveram que ir para casas de parentes após a tempestade que atingiu, no último dia 9, Ponto Alto, no município de Domingos Martins, da região serrana do estado do Espírito Santo. Uma barragem foi destruída
e houve muitos outros danos. Muros desabaram, lojas e outros imóveis foram invadidos pela água. Um portão foi arrancado pela força da enxurrada. Muitos moradores desligaram a energia com o temor de choques, a fim de evitá-los. Lojas de farmácias, roupas, comestíveis e entre outras tiveram grandes perdas. Os prejuízos em ponto alto estão sendo calculados. Foi um temporal daqueles, uma tragédia, mas que felizmente nenhuma vítima letal aconteceu. Morre mulher de incêndio na sua casa em Vila Velha. Olha essa notícia que repercute já há vários dias. Olha, uma mulher vítima de incêndio em sua casa em Vila Velha, que ficou com mais de 70% do corpo queimado, morreu. Foi tornado público o falecimento da paciente Miriam Cândido Ramos, de 41 anos de idade, que ficou gravemente ferida após incêndio provocado por gás na sua casa, no território vilavelhense. Ela estava internada num hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento foi agendado para o cemitério Parque da Paz, na cidade de Canela Verde. O marido e as filhas conseguiram sobreviver. O anúncio do óbito foi feito nos últimos dias. Olha, nossos sentimentos à família com a perda de uma mulher de apenas 41 anos, que certamente era uma das forças do casal. O homem e a mulher trabalhando unido. Agora o chefe da família vai ter que se desdobrar, né? Nossos pêsames, nossas condolências, nossa solidariedade. Dorival Júnior assume comando técnico da seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, confirmou Dorival Júnior como novo treinador da seleção brasileira. O técnico se despediu anteriormente do São Paulo Futebol Clube, onde atuava até então. Dorival fará a primeira convocação até o fim de fevereiro para a competição denominada Data FIFA, que ocorrerá de 18 a 26 de março de 2024. 2 amistosos estão programados para a Europa, um contra a Espanha, em Madrid, e outro contra a Inglaterra, em Londres, no dia 23. Em 8 de junho está previsto um jogo contra o México, nos Estados Unidos. E entre os dias 20 de junho e 14 de julho será realizada a Copa América, também nos Estados Unidos. Nova identidade já é emitida no Espírito Santo. Teve início no estado do Espírito Santo a emissão do novo documento da identidade nacional. A carteira não possui mais o número do RG, o registro geral, e sim o CPF, o cadastro da pessoa física do portador. A chamada Carteira de Identidade Nacional, CIN, é um documento de identificação digital e passa, então, a ser emitido no estado do Espírito Santo, onde esse serviço não estava sendo prestado anteriormente. Lanchas do Aquaviário até às 20 horas. O Aquaviário da Grande Vitória passa a realizar viagens até às 20 horas, prolongando sua operação. O terceiro barco do sistema, denominado Fonte Grande, foi incorporado a esse serviço público. Com isso, haverá expansão, fazendo as mesmas ligações municipais entre Vitória, Vila Velha e Cariacica. A novidade começa em 15 de janeiro de 2024. São 2 viagens a mais à noite, entre a estação da Prainha Vila Velha e a Praça do Papa Vitória. De segunda a sexta-feira, o barco sai de Vila Velha para Vitória às 18h10, nesse horário noturno, e retorna às 18h30.
Então, 20 minutos de travessia. Às 18h50, sai de Vila Velha e às 19h15 deixa o ponto vitoriense, concluindo o serviço diário. No caso, noturno, né? Uma viagem noturna será realizada a partir de 29 de janeiro, entre Porto de Santana, em Cariacica, saindo às 18h20, e Praça do Papa, Vitória, às 19h10, e vice-versa. Vai e vem, né? Vai e volta. É importante isso, né? Serviço até às 20 horas. A corriqueira interdição de trânsito por moradores na Grande Vitória. Olha, isso tem atrapalhado a vida de muitos motoristas, muitos condutores, passageiros, pacientes, estudantes. Não está fácil, trabalhadores. Mais uma vez, os motoristas foram pegos de surpresa na BR-101, no território espírito-santense, com fechamento de pista por moradores de um bairro que fizeram protestos contra o governo estadual ou municipal. Já são rotineiros esses tipos de atitudes no estado do Espírito Santo. Desta feita, o ato ilegal aconteceu na via federal, nas imediações do município de Fundão, que pertence à Grande Vitória, no Espírito Santo. Condutores de veículos ficaram parados na estrada, enquanto a Polícia Rodoviária Federal e outras autoridades tentavam resolver o problema. No fim da madrugada e início da manhã do dia 10 de janeiro, os ocupantes da rodovia chegaram a bloqueá-la completamente e depois aceitaram uma liberação periódica por alguns minutos até que a pista fosse liberada totalmente. Olha, é lamentável que isso continue. Há anos sendo promovido no estado do Espírito Santo, prejudicando quem tem compromisso com viagens, entrevista de emprego, consulta médica, entre outros assuntos agendados. Meu Deus, será que o serviço de inteligência não tem essa informação de que, olha, está sendo prevista uma interdição da via? Isso não pode, é ilegal. Vamos agir com o Corpo de Bombeiros, ou com a Polícia Militar, Polícia Civil, não sei. Difícil, né? Difícil para quem está na estrada ficar parado. Pode até morrer numa ambulância. Olha, você pode acessar meus endereços na internet digitando @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Dê um like, inscreva-se e compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizades. Notas importantes: repercute morte de policial por preso de saidinha de fim de ano. Esse caso é escabroso, gente. É inaceitável para a sociedade de bem, né? O caso da morte do policial militar de Minas Gerais, que morreu em 7 de janeiro de 2024, está repercutindo ainda muito nas mídias em geral, pelo menos nas mídias mais sensatas. Ele morreu após ser baleado dias antes por um preso beneficiado com a chamada saidinha de Natal. Isso tem gerado muita repercussão política e social. Ele morreu no dia 7, mas foi baleado anteriormente, numa ação da polícia. A polícia tinha esse trabalho para desenvolver em Belo Horizonte e deparou-se com um foragido da saidinha. O policial militar tinha 29 anos de idade e perdeu a vida depois de internado e com um tiro no crânio, disparado pelo apenado que não retornou ao presídio após a saidinha em dezembro de 2023. Uma liberação temporária para detentos, para quem não sabe. Essa saidinha é uma liberação temporária, mas tem muitos que não cumprem a temporariedade. Permanecem fora, sabe-se lá até quando. O autor dos disparos
possui 18 passagens pela polícia e estava envolvido na criminalidade novamente quando houve a ação da PM em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 5 de janeiro de 2024. Agora vamos falar de espiritualidade, porque nem tudo é o mal. Ou o mal, às vezes, vem para o bem, para alertar. Igreja é destruída, mas Nossa Senhora permanece de pé. Uma tempestade atingiu o município de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. O pároco local informou em 8 de janeiro de 2024, no fim da tarde, que a estrutura do santuário católico foi destruída e pediu ajuda para sua reconstrução aos moradores da região. Olha, a igreja totalmente destruída, gente, por uma tempestade em Mogi das Cruzes. Um fato foi descrito como milagre. Apesar da queda das paredes da igreja, as 3 imagens de Nossa Senhora Desatadora dos Nós permaneceram de pé, intactas. Vejam bem, todas as paredes da igreja foram abaixo. E havia 3 imagens de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E elas ficaram ilesas. Mais uma mensagem, um milagre, com a intercessão de Nossa Senhora, milagre de Deus, com a participação de nossa Mãe Celestial. Shalom Adonai, é paz de Deus para você que acessa meus endereços telemáticos, Facebook, Instagram, blog e canal no YouTube. É só digitar no Google ou no campo de busca aí, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, e você vai aos meus endereços. Olha, nota sem delongas. Juíza brasileira declara estar exilada nos Estados Unidos. Isso é grave, hein? A juíza Ludmila Lins Grilo afirmou que encontra-se morando nos Estados Unidos como asilada política. Ela manteve em segredo a saída do Brasil desde 2022 e agora torna um assunto público, inclusive dando entrevistas, depois de um período em que ela ficou fora da mídia. Ela disse que agora está segura em território americano, o que não acontecia no seu país, o Brasil, onde entende que instalou-se uma ditadura. Ela disse que sofreu até difamação por sua conduta profissional. Os atos de perseguição contra ela foram documentados e entregues às autoridades norte-americanas, inclusive a falta de segurança física. As informações constam de postagem dela no seu endereço telemático Ludmila Lins Grilo no Twitter, hoje X ou X. Doutora Ludmila foi afastada do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e aposentada compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A magistrada tem posições críticas ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Asilada nos Estados Unidos, uma juíza, hein? Tem também comunicadores que estão nos Estados Unidos sem poder voltar ao Brasil. E o Congresso Nacional, pelo jeito, fica por aí só ouvindo isso, replicando ou nem replicando, colocando cortina de fumaça, não está nem aí, Infelizmente. O Congresso que, quando terminou a eleição, era majoritariamente do espectro político da direita e, de repente, fez essa adesão a um governo socialista, comunista, esquerdista, extremado. Difícil entender, hein? Gestão petista do Planalto voltará a exigir visto de americanos, canadenses e australianos. Olha, turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltam a precisar de visto para entrar no Brasil. A emissão do processo terá que ser realizada por meio da web.
é mais uma complicação para os turistas que querem visitar o território brasileiro e gastar seu dinheiro aqui. A exigência do documento voltará a vigorar depois de ser liberado em março de 2019 pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que tentou facilitar a entrada daqueles que querem gastar no nosso país. Olha aí. É difícil, né, entender essa situação. Mais burocracia para quem quer visitar o Brasil, gastar aqui no nosso país. A agência de marketing envolvida em escândalo, em temas escabrosos. Um influenciador denunciou uma agência de marketing considerada por muitos como gabinete de ódio da esquerda política brasileira. A denúncia é por cooptação de eleitores, entre outros fatos, que a grande mídia, a mídia mais poderosa, nem toca no assunto, ou quando toca para defender. É realmente difícil de entender. Onde está a sensatez, a lucidez das pessoas no ano de 2023, 2024? O que está acontecendo com essa mídia tradicional? Pessoas que tiveram uma escola onde o ensino foi sobre comunismo, marxismo, gramscismo, esquerdismo, e essas pessoas não mudam a cabeça. O que acontece, hein? Pelo amor de Deus, a agência denunciada atua com influenciadores e sites de fofoca no Brasil. Muito dinheiro circula nesse meio. Olha aí, muita grana. O deputado federal Gustavo Gayer estaria inclusive disposto a propor uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Câmara Federal em Brasília, a fim de investigar a empresa de promoção artística. A agência de entretenimento se tornou assunto de várias mídias após a morte de uma jovem recentemente, no fim de 2023, prejudicada por notícias falsas. Já há quem esteja até aventando a possibilidade de cassação da chapa presidencial petista nas eleições de 2022. É um assunto grave, mas infelizmente o mundo jornalístico mudou muito. A grande imprensa mudou, se entregou realmente ao esquerdismo descaradamente. Marxismo, esquerdismo, extremismo da esquerda. E quer captar dinheiro cada vez mais sem olhar o interesse de mais de 60 milhões de brasileiros que já não acessam, inclusive, mais algumas mídias desse tipo. Eu, por exemplo, não acesso mais algumas mídias que estão aí só pensando em grana e no esquerdismo radical, extremado. Meu abraço a todos. Olha, acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai então aos meus endereços telemáticos, blog, YouTube, Instagram e Facebook, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Vou falar de catequese, espiritualidade. Você quer salvar a sua vida depois dessa passagem transitória aqui pela Terra? Então, preste atenção. Oração, alma. Não podemos viver sem oração, que é a respiração da alma. Uma alma que não reza é uma alma morta espiritualmente. A oração é que alimenta nossa alma, levando a conversa e intimidade com Deus. Quem não reza nunca será um evangelizador, pois não terá força, sabedoria, disposição e vontade. Somente quando se reza, se entra em comunhão com Deus. E aí vem o desejo, a disposição de salvar os pecadores pela evangelização. Olha, o reino de Deus está entregue à igreja. Jesus veio para aniquilar o reino de Satanás e entregou à igreja, que deve levá-lo a todas as nações. Entregou o reino, que é o reino de Deus,
a igreja. Então você que pertence à igreja, fique sabendo que você é responsável, hein? A igreja somos todos nós, somos a esposa de Cristo. A igreja é a semente. E o reino só pode crescer a partir dela. Jesus caminhou pregando o evangelho por toda parte. São Paulo diz que Deus decidiu salvar a humanidade pela pregação do evangelho. Jesus disse após ressuscitado: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não quiser, será condenado, ou seja, estará jogando fora a salvação eterna. Essa ordem à igreja é cumprida até hoje há mais de 2000 anos. Evangelização do mundo. A história da América mostra que muitos missionários oriundos da Europa chegaram aos países para evangelizar, como os padres José de Anchieta, aos 19 anos, chegou ao Brasil, e Manuel da Nóbrega. Ambos vieram para o Brasil. Havia os agostinianos, franciscanos e mais tarde os jesuítas. Anchieta estudou a língua indígena, deu aulas aos índios na língua tupi-guarani, para quem passou o catecismo, evangelizando e batizando. Andava descalço como penitência. Olha, que coisa importante, você cuidar da evangelização para salvar os outros. É isso que eu estou fazendo aqui. Quero salvar você, meu irmão, minha irmã. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba o horário de missa, o horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 Operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Para Clara, no Facebook, ok? facebook.com/Para Clara. Telefones: 0 Operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano.
é o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507-2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa. Né? São vagas disponíveis nas firmas da região. Vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Um abraço a você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. E você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Fácil, né? É só digitar @Paulo Roberto Maciel 7919. Notícias gratuitas. Olha, Colatinense já começa o ano com aumento na tarifa de água e na tarifa de esgoto. Meu Deus, hein? Colatina tem aumento das tarifas de água e esgoto em quase 9%. Foi autorizado, hein? Em Colatina, o reajuste linear das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 8,66%, que incide nas tabelas de consumo. No talão de água referente ao mês de dezembro de 2023, vem um alerta para que o dono da residência que recebe a água desconsidere o verso da fatura e procure verificar a tabela nova acessando o site do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, que é a empresa que fornece água e também é responsável pela coleta de lixo. A Companhia de Água e Esgoto e Lixo informa que o aumento das tarifas foi autorizado pela diretoria colegiada da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a ARSP, considerando a lei complementar, lei federal e lei estadual. Foi celebrado o convênio número 001/2023, de 15 de fevereiro de 2023, entre a ARSP e o município de Colatina, tendo como interveniente o Sanear, visando a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no prazo de 20 anos. Os dados constam da resolução ARSP número 068, editada em 27 de outubro de 2023, para o período tarifário de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Então, colatinenses, se preparem, aumento de quase 9% nas tarifas de água, esgoto e lixo. Não é fácil, hein? Não é fácil, quase 9%.
inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação
que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.